falar nessa noite sobre restituição, que é o tema desse ano. Nós entramos com o Senhor dando esse tema, dizendo que esse seria o ano da restituição. João capítulo 10, verso 10. Um verso somente. Amém? O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em outra tradução diz, para que tenham vida plenamente ou completamente. Amém. Podeis assentar. Desde o jardim do Éden, quando aconteceu a primeira perda, o plano de Deus na vida do homem é restituir. Deus é um Deus de restituição. Deus não tem prazer na morte em vida. Morte em vida. Nós temos visto muitas pessoas, e por vezes no passado, ou não sei, talvez na sua vida seja um fato presente, pessoas que têm olho, ouvido, respiram, caminham, mas estão mortas porque não sentem felicidade em viver, não sentem alegria de estar nesse mundo, de estar existindo. Mas Deus, desde o Éden, lá quando Adão e Eva pecaram, e ali foi retirada a vida eterna, porque o homem não era para morrer. Por isso que a morte nos choca, a morte nos assusta quando a gente assiste uma situação como essa. A vez que anteriormente me deixou mais chocada foi na ocasião de Friburgo, né, que a gente até fez um grupo aqui, fomos trabalhar voluntariamente para ajudar de alguma forma aquelas pessoas. Você vê corpos, um corpo morto, logo alguém vem e faz o quê? Cobre com um pano por cima, não é? Porque é um negócio que choca, todo mundo fica chocado. Deus não tem prazer na morte. O plano de Deus para nós foi que vivêssemos e vivêssemos e vivêssemos. Não somente uma vida que não tem a morte física, mas uma vida que tem alegria, plenitude, satisfação, harmonia consigo e com quem está ao nosso redor. Então, quando a morte entrou por um homem, por Adão, imediatamente Deus começou a demonstrar o seu coração de restituir, de devolver, de trazer de volta o que foi perdido. E a gente pode ver isso assim, o primeiro versículo que a gente pode ver isso está lá em Gênesis 3,15. Eu não vou esperar você abrir, mas é bom você abrir. Mas eu não vou esperar, porque senão eu não vou conseguir terminar de falar tudo que eu tenho para falar. Em Gênesis 3,15, logo em seguida que Adão e Eva pecaram e eles se escondem, e Deus fala, por que está acontecendo? Por que vocês estão se escondendo? E um fica acusando o outro. Adão diz, foi a mulher que o Senhor me deu. Eva diz, foi a serpente. E Deus fala, seja quem for, a morte entrou. E ele vai e faz a primeira declaração de que ele tinha a intenção de restituir a vida. Em Gênesis 3,15 ele diz para Eva, porém inimizade entre você, ele diz para a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu peguei a referência da Nova Versão Internacional, porque a outra versão ela é tão cheia de pronomes que fica confuso. Mas o que Deus estava falando aqui é Satanás, porque a serpente era Satanás. Eu vou pôr uma inimizade entre você e a mulher. Deus já estava aqui planejando
que o Messias, aquele que ia trazer de volta o homem a Deus, nasceria de uma mulher. Então ele já estava dizendo, Satanás, entre você e a mulher, porque do ventre de Maria, bendita entre as mulheres, suscitaria aquele que vinha resolver o problema dessa perda da vida que o homem teve. E entre a sua descendência, a descendência entre os demônios e a descendência dela, Deus estava falando, porém, inimizade entre você, Satanás, entre os seus soldados, os seus asseclas e a mulher. E quem? Esse descendente lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem aqui sabe como é que se mata uma cobra? Você pode cortar a cobra no meio que ela vai continuar. Ela vai te atacar. A irmã que é lá do Pantanal sabe. Onde é que tem que matar a cobra para ela morrer? Tem que dar uma paulada na cabeça. E esmagar. E foi o que Jesus fez. Então, quando ali no Éden, Deus estava falando aquilo com a mulher, ele já estava dando um sinal de dizer assim, filhos, eu não tenho prazer em que você seja um derrotado, que você seja um perdedor, que você perca as bênçãos que eu te dei. O inimigo, ele tem esse poder de ficar lançando uma falta de fé na gente, para a gente achar, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? O que eu fiz? Deus não me ama. Ah, a vida é assim, então eu vou viver sofrendo, mas vou aguentando. Não é esse o plano de Deus para a nossa vida. Deus quer que nós vivamos uma vida plena. Viver, Satanás é que veio para roubar, matar e destruir. Deus quer que você tenha uma vida plena. Uma vida plena é o quê? Uma vida com tudo equilibrado. Com todas as áreas equilibradas. Hoje eu estou bem de saúde, mas falta dinheiro. Parece uma coisa. Quando eu tenho dinheiro, a saúde falta. Quando uma coisa conserta, a outra escangalha. Não é plano de Deus. E se isso está acontecendo na sua vida, você hoje vai rejeitar em nome de Jesus, porque Deus quer que você tenha uma vida tranquila, uma vida plena, mesmo que haja falta de alguma coisa. Deus tem essa harmonia para colocar no nosso coração e nos dá paz, mesmo que seja na luta. A perda de Adão e Eva aconteceu por causa do pecado. Desde então, a perda pode acontecer por várias causas. Entrou a morte através do pecado de Adão. E com a morte começou a entrar várias outras situações de crise. E hoje a gente vai dar uma passada por algumas delas. É claro que não vou esgotar tudo, porque também a gente ia ficar aqui a noite toda, mas eu creio que o Senhor, essas 5 situações que eu vou trazer aqui, eu creio que o Senhor trouxe para falar de um modo particular na sua vida, na minha vida. Mas o que eu quero dizer para você, antes de eu falar dessas crises, porque as crises surgem mesmo, ninguém está livre delas, ninguém está livre de acontecer uma situação inesperada. Mas o que o Senhor está falando nessa noite, você precisa estar espertinho, cuidado com o que você faz enquanto Deus trabalha a sua restituição. Quando surgir a situação, preste atenção, vigia o que você está fazendo, como você está procedendo, o que você está falando, a direção que você está tomando. E aqui nós vamos trazer biblicamente algumas situações para te dar um alerta sobre isso. Porque quando a nossa mente é renovada, quando a gente consegue tirar as mentiras de Satanás e colocar as verdades de Deus, o nosso proceder
muda. Não adianta querer tirar as mentiras de Satanás de uma mente e não, no lugar daquele vazio que ficou da mentira, a gente não colocar nada. Tem que colocar a verdade. Se simplesmente tirar a mentira, aquele evangelho de antigamente que é proibido, você não pode, por quê? Porque não pode porque não pode. Deus hoje está renovando a sua mente, amém? Situações que podem acontecer, situações naturais. Abra lá em Ruth, no livro de Ruth, capítulo 1, verso 1. E você vai ver que houve uma fome. Quem encontrou pode ler, por favor. Ruth 1, 1. Achou, Priscila? Pode ler. Só um. O que aconteceu? Uma situação natural. Talvez uma seca, uma grande seca. Situação natural, que eu digo, é a situação da natureza. A gente tem visto aí, né? Esses dias mesmo ali, foi... Onde mesmo do Zeca Pagodinho, ali, aquele lugar onde... Xerém. No meio da cidade... as pessoas falando assim, eu vi o rio quando daqui 10 minutos o rio já estava dentro da minha casa. É uma situação da natureza, embora a gente saiba que aí é assoreamento dos rios e tal. Mas aqui no caso da situação que aconteceu com o marido de Noemi, aconteceu uma situação natural, houve fome na terra, e ele pegou e falou, deixa eu olhar aqui ao redor, onde é que eu me safo disso aqui? E foi embora para Moabe. Cuidado como você age quando a crise surge na sua vida. Não diz aqui que ele orou, não diz que ele buscou a Deus, não diz que ele consultou o Senhor para saber se era para ele ir ou se era para ele ficar. Porque Deus provê. Deus provê. Às vezes Deus poderia ter falado para ele, fica porque não vai te faltar nada. Mas ele foi. Cuidado para onde você vai quando a crise se instala. Cuidado aonde você vai buscar resposta, buscar resultado quando a situação de provação, de privação surge na sua vida. O que aconteceu ali? Foi, sabe lá Deus se já tinha voltado a ter até sustentação lá naquela terra, mas já que eu estou aqui, a gente se acomoda, né? Vamos fazer a compra lá no Guanabara de São Gonçalo, se o preço aqui está mais ou menos, né? Ah, já estou aqui, é só isso aqui que o preço é diferente, vai ficando. Nossa natureza é essa. Foi ficando em Moabe, foi ficando, porque ali tinha comida. Nem só de pão vive o homem, a Bíblia diz. Às vezes, a gente vai passar por um período de alguma privação, e a palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. Vai se arriscando. Ah, essa porta aqui foi Deus que abriu. Mas é uma porta de falcatrua. É uma porta de corrupção. Ah, foi uma chance. Bateu o fiscal. Ó, você tem uma multa de 100 e tantos mil, né, Lúcia? Mas se você me der aqui 20, é de Deus. Porque 20 é certinho que eu tenho na conta. Cuidado com o que você faz. Porque Deus quer te restituir. E aí, quando a gente se mete em lugar errado para tentar sair da provação, da privação, mete o pé na lama, na areia movediça.
E a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo. Às vezes é uma coisinha boba. Eu tenho uma conhecida que ela trabalha no INSS e ela tem uma palavra boa. E eu falei, irmã, vai lá pregar lá na igreja. Ela falou, estou sem carro. Eu falei, eu tenho intimidade com ela para falar, poxa, Sônia, você é funcionária lá de diretoria do INSS. Aí ela falou, não tô sem documentação. E eu resolvi, na minha vida, não aceitar mais suborno. Porque há tempos atrás eu teria dinheiro para pagar a minha documentação, botar gasolina no meu carro e até trocar de carro. Porque as pessoas chegavam lá e diziam, você resolve o meu problema? E molhavam a minha mão. E eu dizia, oh Deus, isso é de Deus. É um dinheirinho na minha mão, isso é de Deus. E com isso foi só ruína na minha vida. Meu marido não ia para a igreja, meus filhos afastados do Senhor. E eu falei, chega, estou a pé, com carro sem documentação, mas não aceito suborno. Cuidado! Boaz foi para aquela terra de Moabe e ali ele perdeu os 2 filhos. E ele mesmo perdeu a sua vida. Busca Deus, porque Deus quer te restituir. E quando Noemi orou ao Senhor, Deus falou, volta. E quando ela voltou, Deus restituiu ela através de sua nora, que casou com um homem rico. Vigia, porque Deus quer te restituir. Deus quer te dar vitória. Ele está ansioso esperando por isso, para te trazer de volta o que o inimigo te roubou, o que a situação da natureza te roubou. Situações sociais. Falamos bastante sobre isso hoje na escola bíblica, mas como vocês não vieram, eu vou ter que repetir. José, uma situação social, uma situação familiar. De repente, os irmãos com inveja dele pegam José, vendem José. José vai ser escravizado. José passa anos na cadeia. Durante esse tempo em que José perdeu um sonho que ele tinha tido quando era criança, Deus mostrava para ele, vou te colocar por cabeça. Você vai ser o chefe na sua família. Você que vai comandar isso aqui. Vou ser chefe, eu vou ser chefe. E aí vem uma situação que eu concordo plenamente com o que a gente concluiu ali na escola dominical, que Deus estava trabalhando na vida de José. Às vezes, meu amado, o que é retirado de nós é necessário que seja retirado, porque algumas pessoas e algumas vezes na nossa vida a gente precisa ser humilhado para ser colocado no lugar. E aí eu te digo, cuidado com o que você faz enquanto você está na privação. O que José fez? Se você ler toda a história de José, a única hora em que ele demonstra uma tristeza por tudo que tinha acontecido com ele é quando ele dá um nome aos 2 filhos, que um significa Deus me abandonou no lugar do meu deserto, e o outro diz, não, alguma coisa assim, os nomes, Manassés e Efraim, o significado do nome deles é o único momento em que dá ali uma demonstração que José ficou, puxa vida, por que isso aconteceu comigo? A atitude nossa durante o momento de privação, durante o momento que foi retirada alguma coisa de nós, determina se nós vamos ou não alcançar o sonho de Deus para a nossa vida. Porque Deus tem sonho. E a única pessoa que pode mudar o rumo do sonho de Deus é você, sou eu. Dependendo da nossa atitude durante o trajeto para que esse sonho se realize.
Pode ser uma situação de saúde. Está lá em Isaías 38, depois você lê com calma em casa que você vai ver. O rei Ezequias estava muito bem, obrigado, e de repente surge uma doença horrorosa. Chagas também por todo o seu corpo. E Deus manda o profeta Isaías ir lá e falar assim, ó, diz a ele que ele vai morrer, para ele botar em ordem a casa dele, porque ele vai morrer. A enfermidade, às vezes, surpreende a nossa vida. Surpreende. Quantas pessoas fazem mamografia, Papa Nicolau, não sei, e de repente está com câncer. Quantas situações podem surgir, de repente, na nossa vida de saúde? E o que o rei Ezequias fez? Ah, tá bom, o profeta veio, falou, tá resolvido, né? Ele falou que eu vou morrer, quem sou eu, né? Deus falou que eu vou morrer. Cuidado com o que você faz quando a situação surge na sua vida. A Bíblia diz que ele virou para a parede e clamou. E depois vocês dão uma olhadinha lá em Isaías, no capítulo 38, que oração que ele fez. Quando ele recebeu a palavra, ele diz que ele viu um filme passando na frente dele. Ele viu a vida dele toda passando na frente dele e a vida indo embora. E ele falou, Senhor, não me deixe morrer. Às vezes surgem situações na nossa vida que, às vezes até é profetizado e a gente fala assim, Deus falou, então não adianta nem eu lutar. Vai acontecer mesmo. O que aconteceu com o rei Ezequias? Deus prolongou os anos de vida dele. Porque quando a gente vai ao Senhor, quando a gente clama, a Bíblia diz, clama a mim. Sabe o que é clamor? Às vezes eu fico incomodada comigo mesmo, que eu oro, ela é assim, às vezes na cabeça. Sabe o que é clamor? É grito. E só grita desesperado quem está desesperado. E vai ter situação na nossa vida que, para ver restituição, Deus vai querer ver um comprometimento tão grande da nossa alma, da gente gritar e falar, Senhor, gritando. Eu não vou gritar aqui, que eu tenho piedade do ouvido de vocês. Mas gritando, falando, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí vai para o jejum. Aí vai para o monte. Quando está tudo bem, a gente não faz isso, não é interessante? Como é que a gente é ingrato? Às vezes a luta é Deus levando a gente a ter uma vida constante de busca. O pastor Marco, ele sempre fala assim, ore antes por convicção do que por crise. Ele usa a mesma expressão que o pastor Peter Lorre usava. Ou seja, ora por prevenção. Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Ora, meu irmão. Ah, mas está tudo tranquilo, então se eu orava meia hora, 15 minutos resolve, porque está tudo bem. Ora. A saúde pública diz, sabe o quê? Se as pessoas procurassem mais o ambulatório, teria mais espaço nos hospitais para as emergências. Porque quem vai para o ambulatório está se prevenindo. Ore por prevenção. Senhor, cobre meus filhos. Senhor, cobre meu lar. Senhor, cobre meus pais. Cobre meu emprego. Cobre minha saúde. Senhor, seja comigo. Senhor, esteja com a sua mão. Vá à frente, Senhor. Mas a gente, às vezes, espera a crise se instalar. E quando a crise se instala, a gente, às vezes, não sabe nem como orar. Só fica Jesus, 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 que eu não sei. Eu não sei nem como é que eu vou orar, o que eu vou falar, como é que eu vou pedir. Aí a crise se instala, vai para o jejum, vai para a oração, volta para Jesus, né? Ah, quando está tudo bem, tem dinheiro na conta, está com saúde, a despensa está cheia, então tá beleza. Deus quer te restituir. É prazer de Deus trazer saúde
para o servo de Deus. A Bíblia diz que nós fomos sarados pela pisadura do Senhor. Ele morreu para a nossa salvação, mas Ele morreu para a nossa cura, para que nós tivéssemos um corpo saudável. As situações também podem ser prova de Deus. Prova no sentido de prova mesmo. Quando a gente estuda, depois a gente tem a prova, não é? Para comprovar se a gente aprendeu ou não. Assim também Deus faz. Ensinou. Filho, ouviu tudinho, estava lá, ouviu a pregação, foi na escola dominical, leu a Bíblia, entendeu? Ouviu o testemunho. Agora vem cá. Vamos fazer uma provinha? Aí a gente na prova fala, ai meu Deus, por quê? Olha o que Deus fez com Jó. A vida de Jó era toda redondinha, tudo no esquema. E aí e quem quis provar Jó, ali bem que foi Satanás, né? Ele falou, quero ver. Eu posso imaginar, você sabe que às vezes eu fico fazendo uns filmes na cabeça? Aquele bicho feio com um rabo de chifre, de tridente diante de Deus, falando assim, bonitão ele, né? Eu também seria bonitão, agora tira alguma coisa dele. Deus fala, eu sei quem é meu servo. Os meus servos eu sei quem são. E eu sei que se você tocar neles, eles não vão se inclinar para a esquerda nem para a direita. E quando eu terminar, eu vou restituir 2 vezes mais, 7 vezes mais. É muito legal que a gente lê o livro de Jó e a gente já sabe como vai terminar, né? Para a gente é fácil, eu sempre pensei nisso. Agora, viver o que Jó viveu durante o tempo que ele viveu ali, seja 3 dias que seja você se coçando com caco de telha, vai lá ler. Foi o que aconteceu com Jó. Ele se coçava com caco de telha, não tinha unha que desse mais resultado. Perder todos os filhos, Deus me livre. Quando eu vi hoje uma cena lá, os jovens jogados lá no chão, eu fiquei num estado assim, eu falei, meu Deus, vou ter que tomar um calmante, porque você vê seu filho ali. Jó perdeu todos os filhos num dia e ele se manteve íntegro. Então, às vezes, essa momentânea falta que está acontecendo com você é Deus te provando. Deus provou Abraão também. José também foi provado. Teve uma hora também que Abraão teve fome. Surgiu uma situação de fome. Para onde que Abraão foi? Sem perguntar a Deus. Porque Deus falou, sai de sua terra e vai para Ur dos Caldeus. Sai de Ur, vai para Canaã. Sem perguntar a Deus, no meio do caminho surgiu fome. Ele foi para onde? Para o Egito. Cuidado com o que você faz enquanto Deus está trabalhando a sua restituição. Egito na Bíblia é comparativo ao mundo. Quando você lê e voltou para o Egito ali na sua Bíblia, quando você estiver lendo, você pode ler assim, e voltou para o mundo, voltou para trás, voltou a fazer as coisas que fazia antes de ser crente. Ele foi para lá. E quando Satanás quando o inferno já estabelece o padrão de pensamento dele, um abismo chama outro abismo. Bom, vou para o Egito, lá tem comida, chega no Egito, minto que a minha esposa é minha prima, concedo a mão dela para o faraó, tudo errado. Cuidado com o que você faz enquanto Deus está providenciando a sua restituição. Porque você pode deixar que ela se atrase na sua vida, dependendo da sua postura. Outra coisa que pode acontecer, que traz uma perda na nossa vida, mas Deus quer restituir, são propósitos errados. E logo vem à mente Saulo. Saulo era um homem religioso, um homem temente a Deus, um homem que estudava a Bíblia.
um homem que pregava a Bíblia do Antigo Testamento, a Bíblia dos judeus. Só que estava tudo errado. A mente dele, o propósito dele estava errada. Tanto que ele fez o quê? Se tornou, se não um assassino, ele se tornou alguém que consentia em assassinar. Isso se chama um cúmplice. Propósitos errados. Você pode estar na casa de Deus e você está completamente errado no seu tipo de pensamento, porque você não submete o seu padrão de pensamento ao padrão de Deus. Submeter o seu padrão, o meu padrão, se chama renovar a nossa mente. Porque, queridos, nós somos orgulhosos, somos sim, não vem, não, você é humilde. Toda vez que você quer fazer a sua vontade em detrimento à vontade de Deus, é uma atitude de uma pessoa orgulhosa. Importa eu me satisfazer. Importa que eu esteja caminhando do jeito que eu acho que é certo. Propósitos errados. Aí vem a perda. Aí vem as situações. Cai no meio da estrada de Damasco, cego, tateando, e vai parar onde? Na mão de quem ele assassinou. Glória a Deus, porque Paulo realinhou a sua direção, pegou a bússola e falou, não, ela está dirigindo aqui para o norte, eu vou para o norte, não vou para o sul, não vou para o leste. Acerta o propósito, porque Deus está esperando para te restituir. Vocês estão aí, gente? Deus tem prazer em restituir, Ele tem poder para restituir a saúde, os bens, a família, o convívio social, uma alma sadia, a fé, o ministério, os sonhos. Ele quer, Ele está esperando, ansioso para restituir. E às vezes a gente não crê, a nossa mente é tão embotada, tão cega, que a gente não vê, porque o inimigo vem para tentar roubar, matar e destruir. Não é só o corpo físico, não. Ele tenta roubar, matar e destruir a fé, a verdade de Deus no seu pensamento. Devemos sempre lembrar que Deus deseja o melhor para seus filhos. E só para a gente lembrar hoje, porque a gente precisa lembrar disso toda hora, a gente tem que ter uma declaração dessa na Bíblia, no espelho de manhã, quando a gente lê, aonde na agenda, onde a gente estiver, a gente tem que ter essas declarações para lembrar que a natureza de Deus é a bondade. Deus é bom. Se Ele é bom, portanto, Ele não é mau. Se Deus é bom, portanto, não abra a sua boca para dizer, Deus está fazendo maldade comigo, porque Ele é bom. E se na sua mente vier o pensamento que Deus está me maltratando, reconheça isso como a voz daquele que vem para roubar, matar e destruir. Porque Deus veio para que nós tivéssemos vida. Salmo 106:1, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. A natureza de Deus é o amor. A Bíblia diz, se nós como pais não damos pedra a um filho quando pede pão, quanto mais Deus, porque Ele ama. Você ama seu filho? O que você faria pelo seu filho, quem tem filho aqui? Você já pensou o que seu pai já fez por você? Se você não tem filho e você é filho, e quando vocês tiverem filhos, meninos, que a gente fala do amor de mãe, o amor de mãe, mas é impressionante, o amor de pai é um negócio louco. Deus ama, e se Ele ama, Ele não vai fazer o que é ruim. Ele quer te dar
plenamente, abundantemente. João 4,8 diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É da natureza de Deus ser misericordioso. Êxodo 34,6 diz: tendo o Senhor passado perante Moisés, proclamou: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo. Olha o que é misericórdia: tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. A misericórdia de Deus é tão tremenda que, sinceramente, se não fosse a misericórdia de Deus, eu já era para estar morta. Porque ele é tardio. A gente às vezes se irrita com uma bobaginha que alguém fez, a gente já não quero nem olhar mais para a cara daquela pessoa. Mas Deus é tardio em irar-se. Não nos trata, Salmo 103:10, segundo os nossos pecados, nem nos retribui segundo as nossas iniquidades. Graças a Deus por isso. Imagina se ele fosse tratar você pelos seus merecimentos. Além de você não merecer nada, que peso de vida que seria essa que teria o tempo inteiro que está andando assim? Eu tenho que agradar, eu tenho que fazer, eu errei, e um peso difícil da gente carregar, porque nós carregamos o pecado ainda em nós, mas nós não. O povo de Deus não, porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, então o pecado não tem mais domínio sobre nós. Hoje de manhã eu ouvi o meu vizinho, ele é católico, falando para o outro: seu Will, bom dia, os dois, e eu na sala lendo a Bíblia, né? Tudo bem, estou indo para a igreja pedir perdão pelos meus pecados. Aí o outro: vai com Deus. Às vezes a gente acha assim, né? É católica. A gente tem que pedir perdão diariamente pelos nossos pecados. E a misericórdia de Deus se renova. Deus é compassivo. O que é uma pessoa compassiva? É uma pessoa que sente tristeza diante do sofrimento dos outros. Nós hoje estamos olhando lá para o Rio Grande do Sul, nem somos de lá. Eu fico pensando nas mães, fico pensando nos pais, nos irmãos, nos parentes. Mas isso aqui não é nada diante da compassividade de Deus. Diz a Bíblia que um dia Jesus estava andando pelas ruas de Jerusalém, passou um enterro. A mãe viúva, o filho único e os pranteadores. E diz que Jesus se moveu de íntima compaixão, nem sabia quem era aquela mulher. Deus é um Deus compassivo. Ele sente quando a gente sofre. Deus não se importa comigo. Isso é a voz de Satanás tentando te convencer do contrário. Você está sofrendo, Deus está sentindo o seu sofrimento. Ele quer restituir a sua alegria, a minha alegria. Deus é paciente, ele é lento em irar-se. Nós já vimos aqui no versículo. Deus é verdade. Deus é manifesto na palavra dele. A palavra dele é verdade. A Bíblia é o que diz que é. Se a Bíblia diz que eu sou, eu sou. Não deixe que o inimigo te convença do contrário. Cuidado com o que você faz enquanto Deus está preparando a sua restituição. Creia em Deus, creia na sua palavra. A fidelidade é atributo de Deus. Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, e Deus fiel, que guarda o pacto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Você tem amado e guardado os mandamentos de Deus? Então, lembre-se que ele é fiel. Ele vai fazer o que ele prometeu que vai fazer, porque ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo. E por fim, Deus é justo. Suas obras são perfeitas, seus caminhos são justos. A mais completa definição que Deus ama e deseja restituir o homem está manifesta em Jesus Cristo. Ele deu o seu Filho para restituir a vida. A gente costuma dizer assim, tem jeito para tudo, só não tem jeito para... Não é assim que a gente fala? Mas até para a morte tem jeito.
recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, confia nele, segue os caminhos dele, que você não vai morrer. A Bíblia diz que mesmo que seu corpo se corrompa, você vai viver eternamente. Essa é a maior restituição que Deus demonstra para com o homem. E eu gosto de um louvor que a gente cantou hoje, que fala assim: não há como adorar sem ter compaixão pelos perdidos. Vida cristã, vida de adoração não é vestidinho de branco, vivendo num mosteiro ou no meio do deserto. Vida cristã é vida de ação. Faz. Eu te amo, mas faz um monte de coisa, briga e não respeita. Deus, ele não só falou como ele fez. Ele enviou o seu Filho para nos dar vida. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. E eu não sei qual a restituição que você está aguardando de Deus. Não sei, mas eu quero te dizer que seja ela qual for, se você quiser a garantia do Senhor de que você vai ter, a primeira restituição que você tem que receber é a da vida eterna. O Senhor quer arrancar o pecado de você e te dar vida. E ninguém pode fazer isso. Você não pode fazer isso pelas suas obras, pelos seus pensamentos. Só há uma forma da morte ser arrancada da sua vida, é receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Feche os seus olhos. Se você ainda não fez essa decisão, você ainda não pode receber a restituição da sua vida. Eu sinto te dizer, se você morrer, eu não quero estar no lugar para onde você vai. Se você quer nessa noite deixar Jesus entrar na sua vida, ou se você quer se reconciliar com Deus, porque por algum motivo você abandonou, deu as costas para Deus, eu quero te fazer esse convite nessa noite. Dê o primeiro passo para uma vida plena, uma vida completa, uma vida abundante. Às vezes muitas outras coisas estão retidas porque está faltando essa atitude, está faltando esse passo. O inimigo fica colocando na cabeça, mas não, você não é isso, você não é aquilo, você não pode. Antes você tem que fazer isso, antes você tem que fazer aquilo. Cala a boca do diabo agora, porque ele quer roubar a sua vida. Ele quer te matar, ele quer te destruir. Ouça a voz do Senhor nessa noite dizendo: filho, filha, volta para mim. Entrega a sua vida para mim. Se você quer isso nessa noite, eu te convido a ficar de pé no lugar onde você estiver. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você quer dizer: Jesus, eu quero a restituição da vida em mim. Não deixe o inimigo te impedir. Ele quer te acorrentar, ele quer roubar, ele quer matar. Tome uma decisão diante do Senhor. Diga: Senhor, eu quero a restituição da vida em mim. Eu quero ser chamado filho de Deus. Eu quero seguir os teus caminhos, Senhor, em nome de Jesus. E você que tem também passado por alguma privação, você que tem sido assolado pelos roubos que Satanás tem trazido sobre a sua vida, seja na área de familiar, seja na área de saúde, na área financeira, eu te convido, fica de pé agora. E diante do Senhor, comece a declarar que Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericórdia,
Deus quer trazer a vida de volta para a sua vida. Começa a declarar: Senhor, eu recebo tudo que o Senhor tem para mim. Diga: Senhor, eu não vou mais acreditar nas mentiras do inimigo. Eu não vou mais acreditar nas coisas que Satanás tem lançado na minha mente para tirar a minha fé. Eu vou crer em Ti, eu vou crer na Tua bondade, na Tua misericórdia, na Tua fidelidade, na Tua justiça, na Tua verdade. E eu vou receber a restituição de tudo que o inimigo tentou tirar da minha vida, em nome de Jesus. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor.